Não é um momento, tinha mais carros aí, mas essa fotografia focou o nosso carro direitinho. E nós tivemos muito problema ao longo da noite com esse carro da madrugada. Nós podíamos ter ganho essa corrida, mas nós tínhamos muito problema de motor. Nosso motor tinha muita potência, mas nós tínhamos um problema de engripamento. Mas conseguimos ganhar a nossa categoria e esse carro acabou indo para o salão do automóvel, saiu da pista direto para o salão do automóvel, estava lá o lugar dele esperando e tá uma imagem histórica, eu e Marinha aí, uma coisa que eu tenho muita saudade. E depois desse carro aparece, depois eu já saí da Vermag, mas depois desse carro aparecia o Mickey Mouse, que eles falavam que era Mickey Mouse. E o Mickey Mouse baixou mais ainda o tempo desse carro. Quer dizer, o carro praticamente era o mesmo. O Mickey Mouse, pode-se notar que ele já tinha as rodas mais largas, tinha a tela mais larga, ele era mais leve, enfim, o carro já devia ter sido melhorado. Esse carro baixou de 4 minutos em Interlagos. Bom, aí veio a fase do Carcará, que começa com um Fórmula Júnior. Eu comprei um Fórmula Júnior do Tony Bianco, do Chico Landi, e tive todo o apoio do pessoal da Vermag. E aqui estão as primeiras fotografias. Essa primeira fotografia aqui era a equipe da Vermag indo para a pista. Era uma coisa muito simples, nós éramos praticamente a única fábrica participando em corrida de automóvel. Nessa época acho que já tinha mais alguém, mas vocês vejam, era um carro puxando o carro de corrida, o monoposto, os dois carros nossos indo para a pista, e aqui uma Vermaguete atrás, naturalmente ainda vinha candangos aí com bagagem para ir para a pista e tudo, né? Bom, aí o Fórmula Júnior teve uma ou duas corridas que eu fiz, ele sendo meu. Aqui tem uma imagem, acho que em Araraquara, tá aí o Jorge sinalizando e tal. Aqui outras imagens dele na pista. Imagens bonitas, o carro era muito bonito. Aqui essa largada, não sei que deve ser 500 quilômetros. O Marinho está aqui do meu lado. Então, depois eu saí da Vermag. Nós fizemos 500 quilômetros juntos. Depois praticamente nós fizemos 500 quilômetros juntos e o Marinho passou a guiar esse carro praticamente sozinho, porque eu tinha saído. E aqui está uma imagem do Marinho em Araraquara. O carro fez muito sucesso. Ele foi para o salão do automóvel. A Vermag, depois disso, depois que eu saí da Vermag, a Vermag, a equipe de competição se desdobra, né? Ela cresce. Chiquinho Lameirão participa da equipe Vermag, Dalpon, Eduardo Scuracchio, Anísio Campos, enfim, e eles tinham o recurso dos Malzone que já estavam sendo fabricados, e era um carro mais leve, mais adequado. Então, com esses Malzones, a Vermag sobreviveu em competição, enfrentando as Alfas, os Alpines, enfim. E aqui tem uma imagem, eu ainda estava na Vermag, que é dos 500 quilômetros, a largada dos 500 quilômetros. Essa imagem é uma imagem interessante, porque naquela época, nesse momento, a 200 metros, 300 metros, aqui era a curva 3, a 200, 300 metros depois dessa foto, o Celso Lara Barbeles, que estava com um carro igual ao nosso, só com motor Alfa Romeo, ele veio a perder a vida. E foi muito, muito triste, porque o Celso foi um dos maiores pilotos que o Brasil já conheceu. E aí, desse carro, desse Fórmula Júnior, a Vermag, esse carro foi o instrumento para a Vermag fechar
com chave de ouro as atividades dela no Brasil, porque ela pegou a plataforma desse carro que era meu, né, feito pelo Tony Bianco e pelo Chico Landi, sociedade com o Geninho Martins. Eles bolaram pegar aquele motorzão que eles tinham, que era um tremendo motor, e desenharam um carro flecha. Aqui está a imagem do flecha de prata, né, que fez o recorde mundial de velocidade, e ele foi a inspiração para que o Carcará fosse construído naqueles moldes. O Anísio Campos, um piloto, um design, desenhou uma carroceria muito bonita, e o Carcará bateu o recorde de velocidade, bateu não, estabeleceu um recorde de velocidade máxima no Brasil. Foi na Barra da Tijuca. Nessa fotografia vocês veem que a Barra da Tijuca não tinha nada, né? Ela era erma. E uma coisa interessante é que esse carro andou 214 km naquela época com motor de 1 litro, que era uma coisa fantástica, né? Explicava bem porque que o nosso carro da 1061 andava no rabo dos Corvette e descia reto Interlagos no rabo dos Corvette a mais de 200 km por hora. O motor era fantástico, o carro muito bem feito, muito bonito, né? O Norman Casari teve a sorte de ser o piloto que fez esse recorde. E o interessante é o seguinte: a Vemag, praticamente o departamento de competição estava baixando as portas. A Volkswagen tinha absorvido a Vemag e era o último ato do departamento de competição da Vemag. Então não tinha tempo para mais nada. O carro tinha um probleminha de estabilidade direcional que não deu tempo de ser corrigido. E até curiosidade, porque o Jorge, na hora H, para quebrar esse galho, ele pôs 2 pneus pala de segurança Pirelli na frente, para o carro parar aquela tendência de caçar frango, como se diz, e eles estabeleceram então esse recorde de 214 km por hora. Agora, o que eu fiquei impressionado é que esse recorde devia ser muito mais alto, muito maior, porque esse motor ele tinha engripado 2 vezes antes de fazer o recorde. E não tinha tempo de fazer mais nada. A estrada estava fechada, era um envolvimento grande, legal, de trânsito, e não tinha como se adiar ou se perder mais tempo, tinha que fazer. Então fizeram isso. Agora, o motor que engripa na nossa época, no nosso motor de corrida, cada vez que ele engripa, ele perdia no mínimo 10% de potência. Então esse motor devia ter com 20, 30% de potência a menos por ter engripado. E outra coisa, o Jorge também na hora lá, ele percebeu, depois de tudo isso, que o motor, quando estava a 214 km por hora, a curva de potência estava com 30 cavalos. No dinamômetro, entende? Então ele estava com o rapport também errado. Esse recorde tinha que ser no mínimo uns 250 km por hora. E assim foi, terminou a fase da Vemag. O Jorge e o Marinho foram os 2 grandes personagens do DKV no Brasil, porque eles dedicaram praticamente toda a vida deles, toda a carreira deles, praticamente à Vemag, ao DKV. Tendo o Jorge, lógico que antes disso ele mexeu com Porsches, o Marinho também ganhou corrida, correu uma vez com o Chico Landi com Porsche Super 90 também. Quer dizer, é um sujeito consagrado, eles eram consagrados. Mas eu considero os 2 um desperdício para o automobilismo brasileiro, porque pela competência que eles tinham, eles poderiam ter subido alguns degraus mais altos. E tem uma foto aqui, que eu gosto sempre de botar, no meu livro eu botei ela como a foto que encerra o capítulo Vemag. Eu já estava na Willys e aí tem uma imagem, os 2 carros modernos de corrida europeu, uma Alfa Giulia da Auto Delta, tá? Um carro com carroceria de alumínio, um carro de corrida,
E tô lá eu atrás com um Renault R8 Gordini, também um carro de corrida, francês, que veio para nós aqui. E tá lá o DKV, provavelmente ou o Marinho ou o Francisco Lameirão no meio da gente. É incrível o que esses carros andavam e eu tenho muito orgulho de ter participado da equipe da Vermag, ter convivido com o Marinho, com o Jorge, e eu me congratulo com vocês aí. Vocês não faltam motivos para que esses DKVs sejam tão preservados, estimados e adorados por muita gente. Obrigado por tudo que vocês representam na memória da Vermag e, enfim, o departamento de competição, eu sempre falo que ele carrega a memória dos DKV no Brasil. Obrigado e bom proveito no passeio que vocês estão fazendo aí.